O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, Marisa. Como vai? Boa noite, João. Muito bem. E você, como vai? Muito bem, graças a Deus. Pelo visto, muito frio aí em São Paulo, não é? Muito frio, João, aqui em Itatiba, né? Eu moro numa cidade que fica a 1h10, mais ou menos, de São Paulo, né? Entre Jundiaí e Campinas, para quem conhece São Paulo. Mas é uma cidade que durante o dia faz uma temperatura muito agradável, mas à noite a temperatura cai. Então está um friozinho gelado aqui. Eu atualmente estou em Juiz de Fora. Sim. Aqui já foi frio 40 anos atrás. Hoje não é mais assim, não. Aqui a temperatura sempre é assim, bem, faz um pouco de calor à tarde, né? À noite dá uma ligeira esfriadinha, mas nada muito exagerado, né? Ah, pois Então, isso aí. Nós agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco aqui nessa noite, doar um pouco aí do seu tempo para o nosso esclarecimento e agradecendo também aos amigos do Centro Espírita Zilda Gama e também a todos os que nos assistem pela primeira vez de qualquer parte deste nosso planeta escola, não é mesmo? Com certeza. E apresentando então para vocês, pessoal, a Marisa Lavorini, ela está em São Paulo e o tema da palestra de hoje você pode repetir para nós, Marisa? Pois não, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Certo. A Marisa, ela é estudiosa aí da doutrina espírita de longa data, né? E é membro do canal Unidade Espírita, lá do YouTube. Não é isso mesmo, Marisa? Isso mesmo. E sou psicóloga também, João. Ah, que bom. Me formei em 76 e tentando aliar a psicologia ao espiritismo, né? Porque a psicologia, quando eu estudei, uma psicologia materialista, que na faculdade nós sequer podíamos estabelecer um vínculo entre a psicologia e o verdadeiro espiritismo, né? Mas hoje, como psicóloga e espírita, nós conseguimos, né, estabelecer esse estudo que é fundamental para o nosso entendimento. Certo. E ainda hoje, Marisa, a área da psicologia ainda não consegue abordar essa questão da filosofia espiritualista, né? Não. Na nossa vida, não, né? Não, é uma psicologia muito materialista. E onde nós não encontramos o estudo dos fatos do espírito humano realmente, né? Então, e isso a doutrina espírita vem nos trazer. Mas, João, antes que a gente continue, eu quero primeiro agradecer a vocês o convite. É com muita alegria que eu venho sempre, com muito carinho, no Centro Espírita Zilda Gama, em Sapucaia, no Rio de Janeiro, dar a nossa contribuição para que todos nós possamos ter esse entendimento
né, do verdadeiro espiritismo. E antes gostaria de aproveitar para dar aqui, mesmo à distância, um grande abraço na Delfa, pelos 80 anos de idade, né? Delfa, parabéns, um beijo, um abraço no seu coração, muita saúde, muita alegria de viver e muito espiritismo para que a gente possa cada vez mais divulgar a beleza dessa doutrina. Isso mesmo, parabéns, dona Delfa. Bem, pessoal, então vamos fazer a nossa prece de abertura, tá? Fechando os nossos olhos, procurando serenar as nossas mentes pela nossa vida atribulada, consequência mesmo de nossas escolhas equivocadas, e dirigindo o nosso coração a Jesus, o nosso amigo e guia seguro de todas as horas, pedindo, Senhor, a iluminação para que o nosso entendimento se faça melhor para os ensinamentos desta noite, pautados no teu evangelho de amor e na doutrina consoladora dos Espíritos. Obrigado, mestre amado, e agradecemos também a companhia de todos os instantes da espiritualidade amiga, iluminando as nossas mentes e o nosso caminho. Pedimos a intuição para nossa irmã Marisa, que fará uso da palavra esta noite, em nome da doutrina dos Espíritos. Obrigado também à mentora Zilda Gama e a todos os espíritos amigos. Obrigado, Jesus, e pedimos assim permissão para iniciar os trabalhos desta noite. Que assim seja, obrigado. Que assim seja. Marisa, então, com você, a palavra. João, eu pus aí para você porque eu trouxe material para ser compartilhado. Certo. Ah, tá. Eu vou pedir, então, o João Luiz, para ver se ele consegue abrir aí. Tá aí, Isso, né? tá. Ok, Isso. então. Então, o nosso tema de hoje é a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. E nós trouxemos para vocês muito desta conversa de hoje, está fundamentada na Gênese, né, no capítulo 18, a Gênese, os milagres e predições do Evangelho, capítulo 18, edição original, onde Kardec vai dizer que os tempos são chegados, né? E nesses tempos são chegados, uma das frases que ele fala de um efeito fundamental para o nosso entendimento é que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Então, por que nós vamos entender, né, que a fraternidade será essa nova pedra angular, né, da nova ordem social? Por ele diz, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva sem estar apoiada numa base inabalável. O que ele quer dizer com isso, né? Nós só podemos nos tornar fraternos quando nós temos em nós uma fé inabalável, né? Uma fé que nos faz entender o propósito de Deus no seu plano divino para todas as humanidades. E Kardec continua, essa base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos se apedrejam mutuamente. Por quê? Porque entram em discordância, né? Não, aquilo, o meu Deus é melhor que o seu, a minha crença é melhor que a sua, pois, ao se amaldiçoarem, mantém o antagonismo, ou seja, mantém a contradição. Então, a fraternidade não poderia jamais estar sedimentada numa fé assim. E aí ele nos diz, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar.
Deus, a alma e o futuro, ou seja, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo, bom e misericordioso. A alma, que somos nós desencarnados, né? E o progresso individual ilimitado, a perpetuidade da relação entre os seres. Vejam, esta lei de perpetuidade da relação entre os seres vai nos dizer que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. E não só nos nossos núcleos primeiros, a família, a escola, o trabalho, mas sim toda a humanidade. Mas aí vocês vão dizer, mas Marisa, como é que nós vamos nos relacionar com toda a humanidade? Nos relacionando com todos que estão à nossa volta. Outro dia nós demos um exemplo. Quando, por exemplo, eu vou viajar e eu mudo de estado, não é nem de país, né? Eu vou me relacionar com outras pessoas, eu vou conhecer outras pessoas, e aí a fraternidade é universal, não é só para aqueles que estão próximos a nós. E a lei do progresso, ela atende a essa lei de perpetuidade da relação entre os seres. Ele diz, quando os homens estão convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que Deus é soberanamente justo e bom, não pode querer nada que seja injusto, que o mal vem deles, dos homens, e não dele. Então, todos serão considerados filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Vejam, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós fomos criados iguais. Entretanto, diz Kardec, lá no item 2º da obra O Céu e o Inferno, capítulo 8, fomos criados perfectíveis, com todos os elementos necessários para a construção da nossa felicidade, devendo, pelos nossos esforços, alimentar uma e evitar a outra. Então, nós somos os responsáveis pela construção da nossa felicidade presente como encarnados e na vida futura como espíritos desencarnados. Por isso que ele diz que os homens há de chegar o tempo em que todos os homens serão considerados filhos do mesmo Pai e estenderão a mãos uns aos outros. Na Gênese, no capítulo 2, Natureza da Revelação, no capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, no item 62, Kardec vai colocar um trecho dos Espíritos que diz: é a humanidade espiritual que vem ao encontro da humanidade terrestre. Antes, vocês andavam na escuridão e nós viemos clarear o vosso caminho. Antes, vocês diziam um eterno adeus aos que amam. Hoje, vocês dizem um até breve. Antes, vocês acreditavam que era cada um por si e Deus por todos. Hoje, vocês entendem que é um por todos e todos por um. Então, essa é a verdadeira fraternidade que reinará na humanidade quando os homens entenderem definitivamente que é o amor universal, que é a fraternidade universal que vai nos unir. E é essa fé que dá o Espiritismo, e de agora em diante será o eixo em torno do qual se moverá o gênero humano, sejam quais forem suas formas de adoração ou crenças particulares, as quais o Espiritismo respeita, mas não tem de se ocupar. Então, o Espiritismo, ele não estabelece discórdia, ele não estabelece contendas, ele não estabelece, ele não se impõe, mas sim ele respeita todas as doutrinas, né? Mas não tem que se ocupar com elas. E somente dessa fé racional, dessa fé que o Espiritismo nos dá, pode resultar o verdadeiro progresso moral, porque apenas ela valida pela lógica os direitos legítimos e os deveres. Sem ela, o único direito é o da força, e o dever se reduz a um código humano imposto pela coação. Então, vejam, a doutrina espírita vem nos dizer que nada se consegue com a força e com a violência.
e que também o mal não se combate com o mal. O que Jesus nos pede? Pagai o mal com o bem. E esse pagai o mal com o bem é a fraternidade verdadeira, é a fraternidade do dever, do senso moral, daquele dever que nos diz qual é o caminho que realmente nós devemos correr. Então, como é importante nós entendermos dentro do conceito espírita este conceito de fraternidade. Nós tivemos na antiguidade um filósofo chamado Aristóteles que dizia: para os meus amigos, o bem, para os meus inimigos, o mal. E esta filosofia aristotélica se propagou ao longo do tempo, em que hoje, numa sociedade materialista, onde nós temos uma competição acirrada, o que nós dizemos muitas vezes? Eu faço bem para os meus amigos, para quem eu gosto, para os meus inimigos eu não chego nem perto. E, quando não, às vezes, até faço o mal. E não é isso que a doutrina espírita nos diz. A fraternidade, ela está em cima de uma máxima que Jesus nos trouxe. Amai-vos como irmãos. E como irmãos estão inclusos todos, até aqueles que, porventura, nós possamos achar que são nossos inimigos, né? Eu sempre digo que inimigo é uma palavra muito forte, mas aqueles que nós não temos tanto afeto como temos pelas pessoas que nós queremos bem. Então, quando nós falamos de fraternidade, nós vamos dizer que somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando um freio às más paixões. Só o progresso moral pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz e a fraternidade. Mas por quê? Porque as nossas paixões, os nossos vícios, quais são? O ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho. E essas paixões faz com que nós, muitas vezes, possamos nos achar melhores que os outros. E muitas vezes deixamos de auxiliar aqueles que precisam de nós. Por quê? Mas aquela pessoa eu não tenho muita afinidade com ela. A fraternidade é independente de qualquer desafeto, de qualquer animosidade. A fraternidade é quando nós sabemos auxiliar o próximo no momento em que ele precisa, quando nós vamos até o necessitado e possamos auxiliá-lo em tudo que ele precisa. E nós vamos ver que a fraternidade muito se assemelha à caridade, porque a fraternidade não é só o material. A fraternidade é principalmente o acolhimento, é o abraço, é o olhar amoroso, é a compaixão, é o fato de nós mostrarmos para o outro que ele é importante para nós. E aí, Kardec continua: a unidade de crença será o mais poderoso laço, fundamento firme da fraternidade universal. Vejam Kardec, lá no capítulo 18 da Gênese, falando da fraternidade universal. Até então, rompido em todos os tempos pelos antagonismos religiosos, divisores de povos e das famílias. Muitas vezes, as próprias doutrinas acabavam por contribuir para essa divisão, né? A minha igreja é melhor que a sua, o meu Deus é melhor que o seu, o que eu aprendo é melhor do que você aprende. Não. A fraternidade universal vai unir todos os povos e todas as famílias, que fazem ver no próximo inimigos dos quais é preciso fugir, combater, exterminar em lugar de irmãos, aos quais é preciso amar. Então, ele está dizendo que muitas vezes esse antagonismo religioso, essa divisão de povos e das famílias, vê no próximo um inimigo, né? Do qual eu preciso fugir, eu preciso combater, eu preciso exterminar do lugar e não amar realmente como irmãos, como Jesus nos ensinou. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência,
chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, às artes, ao bem-estar material. Vejam, nós hoje estamos conversando com vocês através de uma tecnologia, né? Eu estou aqui em São Paulo, numa cidade do interior de São Paulo, na minha casa, vocês estão aí em Sapucaia, no Rio de Janeiro, e outros também que estão nos ouvindo. Olha só, quem diria que nós poderíamos nos falar virtualmente, como se diz, né? Independente da distância que nós estejamos. Nós temos estudo com o pessoal do Japão, com o pessoal da Suíça, com o pessoal da Irlanda, e, no entanto, é graças ao progresso da tecnologia que nos permite. Mas, ainda com todo este progresso nas ciências, nas artes, no bem-estar material, ainda lhes resta um imenso progresso a realizar. Fazer reinar entre eles, os homens, a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar social. E nós sabemos que uma não existe sem a outra. A caridade não existe sem a fraternidade, não existe sem a solidariedade não existe sem a fraternidade e a caridade, e vice-versa. Não é à toa que uma das últimas leis morais é a lei de justiça, amor e caridade. Kardec, na Viagem Espírita de 1862, ele foi fazer essa viagem, né, quando Bordeaux e Lyon, duas cidades da França, estavam fervilhando porque os grupos espíritas estavam nascendo com muito entusiasmo. E ele, então, fez essa viagem para falar aos operários de Lyon, né, de Bordeaux, e também aos novos grupos espíritas. E aí, como não se sabia naquela época, na realidade, o que o espiritismo era? Se era uma seita, o que era? Alguns chegaram para Kardec e disseram: professor, o espiritismo não deveria ter uma senha pela qual os seus adeptos se reconhecessem, né? Porque nós sabemos que algumas doutrinas têm uma forma especial de símbolos, de se cumprimentar, de se reconhecerem. E Kardec disse: não, o espiritismo não tem nada a esconder. Aliás, o espiritismo tem uma senha, ela se chama caridade. E nós podemos entender caridade como fraternidade, como solidariedade, né? Então ele diz, não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos. Portanto, é preciso destruir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Por quê? Porque o orgulho, gente, é pai do egoísmo. Quando eu me acho melhor que os outros, quando eu acho que eu estou acima do bem e do mal, o que eu faço? Eu me fecho em mim mesma e eu passo a ser uma pessoa egoísta. E quando nós falamos do egoísmo, não é só no egoísmo material, no sentido dos nossos bens, das nossas propriedades, mas é o nosso egoísmo que muitas vezes nós não compartilhamos uma amizade, não compartilhamos sentimentos, não compartilhamos conhecimento. Conhecimento não foi feito para ficar na cabeça nem na gaveta, né? Mas, no entanto, nós encontramos pessoas que dizem, não, o conhecimento que eu tenho, eu que conquistei, eu guardo só para mim. Não, nós precisamos, sim, compartilhar sentimentos, emoções, conhecimentos, com certeza. Dessa lei, ou seja, da lei do progresso, deriva a da perpetuidade da relação entre os seres. A morte nunca os separa, nem põe fim aos seus vínculos afetivos e deveres recíprocos. Os nossos vínculos afetivos, fraternos, eles permanecem na espiritualidade. Com todos aqueles que nós convivemos na Terra, quando encarnados, esses laços, quando verdadeiros, quando fraternalmente verdadeiros, permanecem na espiritualidade. E Kardec diz, lá no artigo da Revista Espírita, no estudo sobre a reencarnação, que as afeições espirituais
são aquelas que nenhum traço de interesse têm, e essas se perpetuam na espiritualidade. Então, a fraternidade, o sentimento fraterno, verdadeiro, se perpetua, né? A morte não separa, a morte simplesmente separa o corpo que fica, mas os sentimentos fraternos, eles permanecem. Os homens somente viverão felizes na Terra quando esses dois sentimentos tiverem entrado em seus corações e costumes, pois então adequarão a eles suas leis e instituições. Esse será um dos principais resultados da transformação que se realiza. E que transformação é essa? É a nossa transformação moral, é a nossa mudança de mentalidade, é nós entendermos para que nós estamos aqui encarnados, para aprendermos a agir no bem, para sabermos amar, para sabermos cooperar, para sabermos aprender com aqueles que sabem mais que nós, trabalhar com os nossos afins e ensinar aqueles que ainda precisam de esclarecimento. Porque essa é a dinâmica do mundo espiritual. Kardec diz na Gênese, um espírito, encarnado ou desencarnado, sempre estará entre um espírito superior que o intui, o inspira, o fortalece, e um inferior com o qual ele precisa passar o seu conhecimento. Essa é a dinâmica do mundo espiritual. E, portanto, é essa dinâmica que nós devemos imitar, né? Solidariedade de um para com todos, saber servir e de todos para com um, o necessário para todos. Ou seja, a solidariedade do indivíduo se sustenta na ação recíproca de todos para com ele. Então, vejam, o que adianta, né, nós estudarmos tanto a doutrina espírita e nós não aplicarmos no nosso dia a dia? Nossos irmãos são todos aqueles que chegarem até nós, onde quer que nós estejamos. Valorização do indivíduo é o fundamento desse comportamento, ou seja, a fraternidade que se fundamenta nos valores do senso moral. Empatia, apoio mútuo e cooperação. Vocês sabem que na África existe um cumprimento muito bonito que chama-se Sawabona e a pessoa responde Sikoba. Quem fala Sawabona significa eu estou vendo você, você existe para mim, eu te respeito e tenho dignidade por você. E a pessoa que responde Sikoba diz, então eu existo para você, eu pertenço a você. É este o verdadeiro sentido da fraternidade. Nós precisamos mostrar, e não só mostrar, mas aplicar a todos este conceito. Todos são importantes para nós, todos, sem exceção. De fato, o Espiritismo é o laço fraternal que deve conduzir à prática da verdadeira caridade cristã. Todos os que o compreendem em sua essência, porquanto tende a fazer desaparecer os sentimentos de ódio, de inveja e de ciúme que dividem os homens. Mas não é essa fraternidade de uma seita. Para que se conforme aos divinos preceitos do Cristo, deve abraçar a humanidade inteira, porquanto são filhos de Deus todos os homens. Se alguns estão extraviados, ela, a fraternidade, ordena que os lamentemos, mas proíbe que os odiemos. Então vejam a importância de nós entendermos este conceito de forma ampla, né? Deve abraçar aos divinos preceitos do Cristo, deve abraçar a humanidade inteira. Quando Jesus nos falou, amai-vos uns aos outros, como irmãos e como eu vos amei, como é que Jesus amou os homens? Jesus sentava-se para almoçar, para conversar com as prostitutas,
com os publicanos, com os fariseus, né? Com os gentios. Jesus, a palavra dele era para todos. Mesmo que, por exemplo, nós sabemos como os fariseus andavam sempre no encalço de Jesus, né? Para provocá-lo até a morte. Mesmo assim, ele, durante todos os 3 anos que ele esteve pregando a sua mensagem, ele sempre fez isso para todos. Né? Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Ele nunca falou, não ameis senão os que pensam como vós. Eis porque, quando nossos adversários nos atiram pedras, não lhes devemos jamais devolver as maldições. Esses princípios tornarão pacíficos os homens, que jamais buscarão a satisfação de suas paixões na desordem e no sofrimento do próximo. Esse trecho está na Revista Espírita de 1858. Então, vejam a importância de nós aplicarmos no nosso dia a dia essas máximas que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a sua obra, na Revista Espírita. Vejam, esses princípios tornarão pacíficos os homens, que jamais buscarão a satisfação de suas paixões na desordem e no sofrimento do próximo. Como é que nós podemos ter a nossa consciência tranquila, sabendo que tantos irmãos nossos necessitados de tudo, e nós sequer movemos um movimento em direção a eles, né? Então, essa fraternidade é a fraternidade também nas palavras, nas ações, no pensamento, né? São as palavras que confortam, que consolam, é o acolhimento, é o olhar amoroso, né? É uma alegria que é dividida, que é compartilhada. A fraternidade engloba tudo, inclusive, claro, a assistência material também. Mas nem sempre é a assistência material que um irmão nosso precisa. Uma vez, nós conversando com uma colega nossa, elas saíam à noite para distribuir sopa, né, para as pessoas, para os moradores de rua. E quando veio o verão, né, elas ficaram 1 mês sem fazer essa distribuição para pensar o que elas iam fazer de comida para distribuir. E quando elas chegaram, depois de 1 mês, né, um dos moradores falou: puxa vida, nós estávamos com saudades de vocês. E essa amiga nossa, para brincar, falou: estava com saudade da nossa comidinha, né? E ele disse: não, eu estava com saudade de conversar com vocês. Essa é a verdadeira fraternidade. Quando nós podemos conversar e saber da história, às vezes, de cada um, né? Quantas vezes nós passamos na rua, nem sequer nós erguemos os olhos para dar um bom dia, né? A fraternidade, ela tem um conceito muito mais amplo do que nós imaginamos, né? A fraternidade requer de nós nós nos despojarmos da nossa personalidade. Nós somos todos iguais, nós estamos aqui transitoriamente, né? Eu estou Marisa, a Delfa está Delfa, o João França está João França, né? O Johanno está Johanno, mas quando nós estivermos na espiritualidade, assumiremos a nossa individualidade. E quanto mais nós vivermos a nossa vida presente como encarnados, mais com vistas à vida espiritual, mais nós estamos no caminho correto. Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Que mundo? O mundo das paixões, o mundo das vicissitudes, o mundo material, né? O reino de Deus, e ao mesmo tempo, vejam, um grande escritor chamado Leon Tolstói escreveu um livro chamado O Reino de Deus está dentro de vós. Porque nós carregamos conosco a centelha divina, que é a expressão de Deus em nós. Então, se nós dizemos que Deus
é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo, bom e misericordioso, nós assim também devemos proceder. Ah, mas vai levar muito tempo, não importa, Deus sabe esperar. Para isso, nós temos as nossas reencarnações sucessivas que fazem com que em cada uma delas nós possamos ter o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, do futuro, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então, a nossa vida na Terra, a nossa expectativa de vida hoje aumentou, é o que, 90 anos? Ela é um segundo diante de toda a eternidade. Então, por isso que ele diz, né? O pensamento espírita rasga esse horizonte novo, ele nos mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Isso significa que a solidariedade, ela deve existir em cada um de nós, em todos os mundos, em todas as humanidades. Faculta, sim, uma base a uma razão de ser a fraternidade universal. Então, não importa onde nós estejamos, né? Se nós estamos aqui hoje, né, em São Paulo, no Brasil, amanhã ou depois eu posso estar em outro lugar, a fraternidade é para todos. Muitas vezes, vejam só, a fraternidade tem um poder tão grande que, às vezes, nem sempre é necessário nós falarmos o mesmo idioma. Pelos gestos, pelas mãos, pelo olhar, pelo abraço, nós conseguimos mostrar a nossa fraternidade. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que o inexplicável se apresenta. Desde que se considere apenas um ponto, esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Vejam, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estudamos a Gênese, Kardec vai nos explicar que Jesus, à época que veio, não poderia contar tudo absolutamente ao povo judeu daquela época. Primeiro, porque era um povo ainda que tinha o Deus mosaico, né, de Moisés, um Deus vingador, um Deus raivoso, né, um Deus que eles tinham medo. E, no entanto, o Cristo vem nos trazer esse Deus Pai amoroso, bom e misericordioso. E Jesus também não podia explicar com todas as palavras o que era o mundo espiritual, o que era o progresso moral, o que era necessário para nós conquistarmos a felicidade plena na condição de espíritos. Então, ele disse até onde era possível dizer, e muitas vezes, como nós sabemos, através das parábolas, porque era a forma como Jesus encontrava para levar a verdade ao povo daquela época, né? As pessoas que viviam na Palestina naquela época se ocupavam basicamente do pastoreio, né? Eram artesãos, trabalhavam com couro, algumas pequenas lavouras de oliveiras, né? E alguns do comércio. Então, vejam, e pescadores, claro. Então, quando Jesus fazia as suas pregações, ele procurava, através das parábolas, mostrar para aquele público, o povo judeu, as verdades eternas. Então, quando ele conta a parábola do bom samaritano, que usou o quê? De fraternidade. Porque naquela época, o samaritano, ele era mal visto pelo povo judeu, né? É uma longa história que nós não poderíamos contar aqui, porque levaria tempo. Mas passou o sacerdote, não acudiu.
Passou o levita, não acudiu, porque entre eles tinham uma crença que tanto o sacerdote quanto o levita não podia ter contato com sangue. A pessoa que foi assaltada, né, na estrada estava toda machucada, e foi o samaritano que foi acolhê-lo, né, cuidar dele. E aí Jesus pergunta pro fariseu: quem é o teu próximo? Ou ele pergunta: qual foi o próximo desta história que você ouviu, né? Então, o próximo é todo aquele que puder agir no bem, no verdadeiro, todo aquele que puder entender pelo bem em si, não em troca de alguma coisa, não visando uma recompensa, mas porque agir no bem é estar com Deus no coração. Deus é a expressão do bem. Quando nós estudamos a filosofia antiga, muitas vezes, e principalmente na história do Egito, eles consideravam Deus o sol. E aí tem uma analogia muito bonita, porque o sol brilha para todos, sem exceção. E a fraternidade, o conceito da fraternidade é o mesmo. Por quê? Porque nós devemos ser fraternos absolutamente com todos, sem exceção. E aí nós temos uma prece muito bonita, né, que diz assim: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Vejam, muitas vezes nós falamos tanto do nosso espírito protetor, nós falamos tanto do nosso anjo da guarda, e muitas vezes nós mesmos não estamos em condição de ouvir as suas inspirações, as suas intuições. Às vezes nós estamos tão fechados em nós mesmos que sequer nós damos condição para que o nosso espírito protetor possa nos intuir, né? A importância de nós estarmos sempre sintonizados com o bem verdadeiro, com a caridade, com a justiça, com a fraternidade. Vocês vejam que o que aconteceu recentemente com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul mobilizou o Brasil inteiro. Por quê? Porque somos todos irmãos, porque todos nós, por um minuto, nos colocamos no lugar de cada um que perdeu suas coisas materiais, né? Sua casa, muitas vezes fruto do seu trabalho, muitas vezes a lavoura, o gado, né? E de uma hora para outra se viu dentro de uma necessidade de tudo, absolutamente tudo. Pessoas que nem os documentos puderam salvar. E o que nos fez nos mobilizarmos para tanto? A fraternidade. A certeza de que é nosso dever moral. E quando nós falamos no dever moral, nós estamos falando não naquele dever, é por obrigação, eu tenho obrigação, como se fosse algo contrário à nossa vontade. Não. Quando nós estudamos o espiritualismo racional, que é precursor do espiritismo, nós vamos ver que o dever, como diz Paul Janet, que é um filósofo do espiritualismo racional, o dever não constrange a vontade. O dever moral é algo que é feito pela vontade. Ou seja, não é obrigatório, eu não estou constrangida, ou eu não fui coagida, né, a desenvolver ações por alguém. Mas o meu coração, mas a minha consciência me pede, ajude o seu irmão. Então, toda essa mobilização que houve nos dá um grande exemplo. Para quantas vezes forem necessárias, nós devemos agir assim, sempre, né? Porque é essa fraternidade que vai nos levar justamente a sairmos da nossa personalidade, sairmos do nosso personalismo, do nosso egoísmo, da nossa soberba, né? Olhando para a dor do outro de tal forma que o outro possa sentir em nós, dizendo: eu sei o que você está passando. Essa é a verdadeira fraternidade.
né? Ele diz: sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade. Isso é tão importante. Muitas vezes, né, as pessoas se mobilizam para alguma ação social. No entanto, essa ação às vezes é carregada de soberba, de ostentação. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos trazer: vá ao necessitado, não espere que ele lhe estenda a mão, né? Não espere que ele se humilhe, vá você ao encontro dele. Por isso que ele diz: fazei o bem com humildade. Que cada um proceda, pouco a pouco, a demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Porque muitas vezes, Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, ele diz que é preciso fazer um autoexame severo em nós mesmos, autoexame, para vermos o quanto nós precisamos melhorar moralmente. Porque às vezes a gente diz assim: ah, não, eu não sou orgulhosa. Será, né? Será que quando nós vamos agir pelo bem, como será a nossa postura? Por isso que ele diz: demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Nós não somos melhores que ninguém. Ah, mas tal pessoa estudou fora, fez pós-graduação, não sei onde. Não é melhor que ninguém. Porque o fato de nós termos instrução, seja em que grau for, não diz que moralmente nós somos pessoas dignas. O que vai dizer é a nossa atitude diante da vida. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Então, quando nós pegamos lá na Gênesis, que é feita uma pergunta, né, se o Espiritismo usa a moral do Cristo, então o que ele veio trazer, né, de novo? E Kardec fala, ele veio trazer a chave do entendimento para os ensinamentos que Jesus não pôde fazer ou falar por completo em função do grau de evolução do povo daquela época. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Então vejam, quando nós analisamos os atributos de Deus, quando nós entendemos que Deus é a suprema perfeição, a suprema inteligência, a suprema bondade, a suprema misericórdia, que Pai que nós conhecemos, como diz Jesus: se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma pedra. Então nós não podemos mais duvidar da bondade de Deus, da sua justiça divina, da sua misericórdia para com todos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos pede misericórdia para os criminosos. Então, a fraternidade envolve todos esses conceitos de amor, de caridade, de solidariedade, de misericórdia, de compaixão. Nós, a doutrina espírita, permite que na nossa mudança de mentalidade, quando nós realmente temos esta vontade, nós deixemos de julgar os erros do próximo. Né? O que Jesus nos fala? Não julgueis para não serdes julgados. Então, ao invés de eu apontar as falhas do outro, eu primeiro devo olhar para as minhas. Ao invés de dizer, não, aquela pessoa não merece que eu ajude, porque não somos nós que temos que julgar. A nós cabe fazer todo o bem possível, o máximo que pudermos. Aí ele continua dizendo: quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante de sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vem trazer.
que ao eleito somente se deparem em seu caminho as almas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade e à fraternidade, ou seja, agindo no bem sempre, no verdadeiro, na caridade, né, na amizade, no perdão, na indulgência para com os erros alheios. E ele continua: então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos. Olha aí, gente, tão pobre de bons sentimentos. Então não restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Por quê? Nós sabemos que a justiça divina, o que ela nos diz? Nós sofremos as consequências morais das nossas escolhas. Então, se nessa encarnação eu escolhi ser uma pessoa egoísta, orgulhosa, o mundo se resume à minha volta, não me importam os outros, só a mim, só os meus amigos, o que é que eu posso esperar das minhas atitudes, né? São as consequências naturais. Aí o espírito se vê na erraticidade, ele se vê isolado, ele se sente sozinho, ele sofre moralmente, e diz Kardec na obra O Céu e o Inferno, ele sofre moralmente por todo o mal que fez e por todo o bem que poderia ter praticado e não praticou. E aí Lacordaire diz para a gente, mas não, assim não será. Voltai para Deus vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, o que Jesus nos dizia? Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um. E nós também podemos ser um com Deus, desde que nós tracemos o nosso caminho de vida no bem, no verdadeiro, no belo. Entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos, né? E quem trouxe essa linda oração é Lacordaire, em Constantina, né? 1863. E aí ele diz, né? Então o vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. E este mundo de regeneração que já está batendo à nossa porta, ele vai se concretizar, como diz Kardec, não por cataclismos, não, mas pela transformação moral do homem. Quando nós entendermos que a fraternidade, né, será realmente a pedra angular da nova ordem social. A fraternidade não mais se restringe a alguns indivíduos unidos pelo acaso durante a curta duração efêmera de uma vida. Ele está dizendo que a fraternidade não se restringe só a um grupinho de pessoas que resolvem fazer o bem e pronto, agir no bem, mas é perpétua como a vida do espírito, universal como a humanidade, a qual constitui uma grande família, onde todos os membros são solidários uns com os outros, qualquer que seja a época em que viveram. Com o Espiritismo, a fraternidade, sinônimo da caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma palavra vã, pois tem sua razão de ser. Do sentimento de fraternidade nasce o da reciprocidade e o dos deveres sociais de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. E aqui eu tenho só, Kardec, nessa época, o conceito de raça era diferente. Hoje nós sabemos que a raça é a raça humana, né? Que a humanidade é formada pela raça humana. Mas na época de Kardec, o conceito de raça eram realmente as etnias. Caso se suponha a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos, pode-se facilmente representar as modificações que resultarão para as relações sociais. Será a divisa de todos: caridade, fraternidade, benevolência para com todos,
tolerância com todas as crenças. É a meta a qual tende evidentemente a humanidade, o objeto de suas aspirações e desejos, sem dar conta neste momento dos meios para a sua realização. Então, esse convite, né, que nós fazemos, e nós agradecemos a todos vocês, nós vamos finalizando dizendo: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, e nós podemos dizer da fraternidade também, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. São esses os vícios, o orgulho, o egoísmo, dos quais a terra deve se depurar pelo afastamento daqueles que se recusam a melhorar, pois são incompatíveis com o reino da fraternidade. E os homens de bem sofrerão sempre com o seu contato, ou seja, com o orgulho e com o egoísmo. Quando a terra estiver livre, os homens caminharão sem obstáculos para o futuro melhor que lhes está reservado desde o início, como recompensa aos seus esforços e à sua perseverança, aguardando por uma depuração ainda mais completa, abrindo-lhes a estrada dos mundos superiores. E aí nós vamos dizendo gratidão a todos vocês, muita alegria no coração por estar aqui mais uma vez. Desejamos que nós tenhamos passado para vocês um pouco daquilo que nós entendemos, o que Kardec tão bem nos traz sobre a fraternidade. Um abraço apertado, um beijo no coração e mais uma vez, muito obrigada, João, muito obrigada a todos vocês. Mais uma vez a Delfa, que não pôde estar conosco, né? Deixa eu só finalizar aqui e eu vou... Como é que eu tiro daqui? Bom, vou deixar a minha flor aí para vocês. Pronto. E a Delfa pelo aniversário, muita saúde, muita alegria, João, e mais uma vez, muito obrigada. Marisa, nós agradecemos muito o excelente estudo que você trouxe essa noite para o nosso esclarecimento, né, e para a nossa reflexão. E esperamos poder contar novamente com você em outras oportunidades em breve. Tá sempre, bom? João, sempre. Estarei sempre à disposição, com muita alegria e muito carinho. Muitíssimo obrigado. Vamos então, novamente, elevar os nossos corações ao Divino Mestre, Jesus, agradecendo, Senhor, por mais esta oportunidade de esclarecimento que tanto necessitamos para o nosso progresso moral. E que possamos, Senhor, aplicá-los em nosso cotidiano, em favor do nosso próximo e de nós mesmos e de toda a humanidade. Que possamos, Senhor, primeiro, fazer a nossa parte, exercitando a fraternidade e o amor, para que possamos merecer o teu auxílio amoroso. E naquilo, Senhor, que nossas pobres mãos não puderem alcançar, pedimos que estenda tua mão benevolente e de misericórdia, aliviando o sofrimento de todos aqueles que padecem nas ruas, nas casas, nos hospitais, onde quer que seja. Que o teu amor cubra, Senhor, a multidão de pecados no auxílio daqueles que mais sofrem. Obrigado, mestre amigo,
e também a espiritualidade amiga, que clareia os nossos passos em nossa jornada rumo ao Pai Eterno. Obrigado a todos, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marisa, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Um grande abraço a todos. Tchau. Audio Jungle.